Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema: a intervenção do Lula no saneamento vai causar algum prejuízo nas empresas de saneamento, principalmente aquelas negociadas em bolsa? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E como vocês sabem, os dois decretos publicados pelo Lula alterando regras do novo marco do saneamento básico têm causado muita polêmica. A Sabesp, por exemplo, tem caído nos últimos dias por conta disso. A Copasa também teve alguma volatilidade, mas no geral a Copasa tem subido. Então você percebe aqui que Copasa nos últimos 30 dias subiu quase 10%, assim como Sanepar. E por que elas subiram? Já a Sabesp vem caindo um pouco. Inclusive, se você puxar os últimos 12 meses, Sabesp continua caindo. Já a Copasa subiu 16% e a Sanepar acumula uma queda de 8%. O primeiro ponto é que esqueça essa ideia de que as ações de saneamento vão ser prejudicadas por conta desses decretos. Isso não vai acontecer, porque a verdade é que esses decretos beneficiam as empresas estatais de saneamento e, por outro lado, pode prejudicar as empresas do setor privado. É por isso que foi publicado um artigo aqui no Brasil Journal dizendo: o direito básico das estatais, água e esgoto. Os analistas de mercado estão entendendo que há um verdadeiro retrocesso nesses decretos, que são os decretos 11.466 de 2023 e 11.467 de 2023. Na visão dos especialistas, abre aspas, o que nos parece é que todas essas alterações visam viabilizar a continuidade e ampliação dos serviços de empresas estatais de saneamento. Muitas das justificativas que são dadas, como pouca população atendida, é decorrente de anos de serviços de empresas estatais, que não conseguiram universalizar, as famosas metas de universalização. As principais regras trazidas por esses decretos são a remoção do limite de 25% para a contratação de parcerias público-privadas. O que acontece? O novo marco estabeleceu esse limite de 25%. Por quê? Porque a parceria público-privada não deixa de ser uma licitação especial em que há um contrato com o poder público de concessão para a prestação de, digamos, pedaços daquele serviço para atender determinadas áreas, ou seja, é uma parceria público-privada, não é exclusivamente o setor privado podendo atuar. E aí houve essa limitação, porque do contrário, o poder público pode continuar realizando parcerias público-privadas sem limites, de tal modo a não deixar aberto para o setor privado fazer novos investimentos. E esse decreto veio nesse sentido, retirou esse limite, dizendo para o mercado o seguinte: o atual governo prefere as parcerias público-privadas do que as empresas inteiramente privadas atuando no setor de saneamento. Essa é a mensagem dada. Outra mudança, prorrogação do prazo para estruturação da prestação regionalizada até 31 de dezembro de 2025. Então prorrogou esse prazo aqui, permitindo que as estatais continuem prestando serviços em áreas regionalizadas, por exemplo, uma região metropolitana, sem licitação, mantendo os contratos firmados anteriormente à publicação dos decretos, contratos de programa e concessão, garantindo acesso a recursos federais no período de regularização até 31 de dezembro de 2025, portanto, garantindo recursos do BNDES. O Lula até mesmo chamou a atenção para a garantia de recursos pelo Banco do Brasil, algo ainda incerto, mas BNDES é praticamente certo. É por isso que na imprensa se anunciou que o governo estaria destravando 120 bilhões de reais em investimentos. Na verdade, isso aqui significa o quê? BNDES e outros agentes financeiros do governo federal poderão fazer com que municípios possam acessar recursos da ordem de 120 bilhões até 2025 para investimentos no setor de saneamento, mas através de estatais ou parcerias público-privadas, aparentemente de forma ilimitada. Ainda ajudou as estatais, trazendo critérios mais brandos para a comprovação da capacidade econômico-financeira. Nós sabemos que essa aqui era uma preocupação do mercado, que as estatais conseguissem comprovar sua capacidade econômico-financeira para a manutenção de seus contratos. Veja que esse foi um problema até mesmo experimentado pela Sanepar, que é uma das melhores empresas da bolsa de saneamento. Só a título de demonstração, lembre-se desse fato relevante em que a Sanepar precisou fazer um recurso junto à AGEPAR, questionando o fato de que a AGEPAR não tinha aprovado a capacidade econômico-financeira da Sanepar em alguns municípios paranaenses. Então veja que até a Sanepar teve dificuldade nesse sentido. E esse decreto então veio para dar uma facilitada a essas estatais. No geral, essas foram as principais mudanças, tiveram outras, se você quiser fazer a leitura, são esses decretos aqui. E o questionamento desses decretos já foi à justiça, o próprio parlamento vai fazer a sua análise. O Arthur Lira já deu uma sinalizada no sentido de que houve retrocesso nesses decretos. O Partido Novo, que é um partido que se auto-intitula liberal, promoveu uma ação no STF contra essas mudanças, contra esses decretos.
E veja que isso aqui deixa muito claro que o Lula está querendo beneficiar as estatais, porque o prazo, que era até 2021 para a comprovação da capacidade econômico-financeira, foi para dezembro de 2025. Então isso aqui facilitou. Na ação, o Partido Novo alega o seguinte, abre aspas, em razão do grave atraso que a eficácia desses decretos pode causar na universalização do saneamento básico no Brasil, desestimulando a concorrência no setor da infraestrutura e perpetuando os modelos de compadrio político das companhias estaduais de saneamento básico sem capacidade técnica e econômica de levar água potável e esgoto sanitário à população mais carente. Ou seja, o grande debate é esse, favorecimento das estatais. Então, de novo, para as empresas de bolsa estatais, isso é muito bom. Agora, com Copasa e Sabesp no caminho da privatização, o mercado pode ficar um pouco reticente em relação a isso, mas muito pouco mesmo, que até que se conclua a privatização, e já foi declarado, por exemplo, no estado de São Paulo, que a Sabesp continuará no seu processo de privatização independentemente desses decretos serem mantidos, algo ainda é muito remoto, não vai causar nenhum tipo de atraso para essas estatais. Em contrapartida, empresas do setor privado, e uma delas, que é a maior do país, a Aegea, que está no portfólio da Itaúsa, que no ano passado inclusive venceu o leilão da Corsan de mais de 4 bilhões, expandindo as suas operações, aumentando investimentos privados até no Rio Grande do Sul. Isso pode acabar atrasando para essas empresas, que facilitou para as estatais continuarem mantendo seus contratos, muitas vezes com ineficiência. É por isso que você está vendo Sanepar subindo, Copasa subindo, Sabesp caindo um pouco porque acabou subindo muito aí, teve essa disparada aqui, depois derreteu, mas você como acionista dessas empresas não deveria se importar com essas alterações. Na verdade, você deveria até ficar feliz, por incrível que pareça. Contudo, na minha visão, essas regras realmente constituem um retrocesso, porque isso facilita para que as estatais empurrem com a barriga e que as metas de universalização fiquem mais para o futuro. Então isso pode prejudicar a população. O problema é que o Lula, por ser obrigado, a defender essa pauta das estatais, fica nesse conflito. Ou eu ajudo as estatais e posso, de forma indireta, reflexa, causar um pequeno atraso aí no desenvolvimento do saneamento em detrimento da população, ou então eu ferro com as estatais e aí eu perco meu eleitorado relativo às estatais, então fica muito complicado. Então ele tomou essa decisão e para mim já era esperado que ele iria fazer isso. Na minha carteira de ações eu detenho SAPR4, voltou para o meu preço médio, cheguei a uma posição de 2.000 ações, não pretendo fazer mais aquisições. Mesmo com essa notícia aí, não sabemos se os decretos serão mantidos, são apenas decretos, isso é fácil de anular, o próprio parlamento pode sustar os efeitos desses decretos, então é algo bem precário. Só tenho 1% da carteira de Sanepar, fico tranquilo com essas notícias. Em relação à Copasa, menos de 1%, e é uma ação que acabou subindo muito do meu preço médio por conta do anúncio de privatização. E a verdade é que Sanepar ficou barata demais, por isso que acabou subindo também, mesmo sem nenhum processo de privatização. Lembrando que é uma empresa que mantém seus indicadores de eficiência nas alturas, margem líquida de 20%, ROI de 13%, ROIC de 10%, então tem indicadores muito bons. A empresa continua crescendo seus lucros, ainda que de forma mais lenta, mas mesmo com um cenário de pressão inflacionária, aumento nos custos, ela mantém boa rentabilidade. O único risco em Sanepar, maior assim mesmo, se refere ao litígio com Maringá, que seria a terceira maior receita da empresa, mas o processo no STF está suspenso justamente como uma nova tentativa para a realização de um acordo. Caso esse acordo seja exitoso, você vai provavelmente ver as ações de Sanepar disparando um pouquinho. E comparando-se aqui o desempenho das ações dos últimos 10 anos, Sanepar, Sabesp e Copasa, o que nós percebemos? Que Sanepar foi a que entregou o melhor desempenho, 152% de rentabilidade. Sabesp teve queda de 46% e Copasa cresceu 73%. Sabesp precisa urgentemente ser privatizada, ficou grande demais e ineficiente demais. Já a Copasa, entendo da mesma forma, vimos diversos problemas sendo enfrentados pela Copasa, inclusive com a Arsai. Já a Sanepar é a mais eficiente, por isso que o governo não pensa em fazer privatizações. Em termos de evolução de receita, tivemos a Sanepar também crescendo mais, então a empresa entregou mais rentabilidade e cresceu mais a sua receita. E evolução do lucro, o lucro de Sanepar não saltou tanto, o lucro que mais cresceu foi a da Sabesp, mas em contrapartida entregou uma rentabilidade bem ruim. E em termos de indicadores de análise fundamentalista, você tem que a Sabesp é a mais cara das ações, a Sanepar é a mais barata, você percebe aqui que ela vence em praticamente todos os indicadores de eficiência, ROI, ROA, ROIC, é a que vence, indicadores de valuation, de preço também, PL, preço ao valor patrimonial, EV sobre EBITDA, EBIT e o próprio dividend yield. É por isso que minha maior posição no segmento de saneamento é a Sanepar, que ainda se mantém como monopólio dentro dos estados, e embora o novo marco tenha vindo com essa proposta de acabar com esse monopólio, com o atual governo Lula parece que isso vai dar uma dificultada e manterá as estatais
no topo, digamos assim, dentro desse segmento. De qualquer forma, repito, para você, acionista dessas empresas, nada mudou e nada vai mudar mesmo que esses decretos sejam anulados. Até porque os efeitos do novo marco de saneamento já estão no preço de Sanepar, por exemplo, que vem caindo aí quase 10% nos últimos 12 meses. E se você pegar aqui desde o pós-pandemia até os preços atuais, já cai quase 40%. Então já está precificado aqui as dificuldades da Sanepar em se manter como um grande player no estado do Paraná após o novo marco que abriu para a iniciativa privada. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem mais de 40 aulas exclusivas, inclusive trazendo algumas small caps, e o nosso mini curso de imposto de renda para investidores, onde eu mostro na prática como você declara ações, fundos imobiliários, opções de ações, BDRs, ETFs, investimentos no exterior e os rendimentos recebidos dos seus investimentos, além de aulas sobre indicadores da análise fundamentalista e lives exclusivas comigo onde você pode tirar suas dúvidas. Associado ao Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você entende que esses decretos constituem um retrocesso no âmbito do setor de infraestrutura e saneamento básico aqui no Brasil? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo, fui!